Louvo o teu santo e poderoso nome, Jesus. Coloco a vida, Senhor, de todos, Senhor, passando nessa live, Senhor, a tua presença. Oro para que a tua graça seja manifestada nessa manhã, Jesus. Senhor, queremos mergulhar na tua presença. Senhor, queremos beber das tuas águas. Queremos conhecer a tua real vontade, Jesus. Nos ensina, Senhor, a ter pensamentos mais altos. Nos leva, Senhor, a conhecer que nesse dia, Senhor, todas as simplicidades de todos os fatos que vão acontecer, todos os sinais, Senhor, venham nos mostrar a tua face, venham nos mostrar o teu querer. Senhor, eu clamo nesta manhã, Jesus. Eu clamo, Senhor, pela tua graça, Senhor, pelo teu perdão sobre o Brasil, sobre Santa Catarina, Senhor, sobre a região de Criciúma, sobre todos os irmãos que vão estar nos assistindo de qualquer lugar do mundo, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, Espírito de Deus, Espírito Santo amado, Espírito Santo amigo, Espírito Santo nosso conselheiro, Espírito Santo nosso advogado. Pedimos, Senhor, que nas regiões celestiais, Senhor, que o Senhor envie anjos, Senhor, protegendo, Senhor, a nação brasileira nesses dias, decisões que precisam ser tomadas pelo Brasil e a respeito do Brasil, Jesus. Clamamos a Ti, Senhor. Curvamos os nossos corações e declaramos, Senhor, que só Tu és Deus dessa terra. Só Tu és o Senhor, Pai. Declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos, Senhor, para que o Brasil, Senhor, se converta, Senhor, seus corações, se voltem, Senhor, com todas as suas forças, a entender que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que também se manifestou em carne, através de Jesus Cristo de Nazaré. Na autoridade do nome de Jesus, eu coloco este momento, esta oração diante de Ti, Pai. Clamando pelo Brasil, por esta nação, clamando, Senhor, pedindo misericórdia, pedindo os cuidados do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Passando aqui já pela parte da manhã, orando com você, orando com as famílias aí. Como eu tinha falado na última momento de oração aqui, na última live, essa noite, essa madrugada de hoje para amanhã, às 3 horas, né, que já é amanhã, às 3 horas de quinta-feira, então madrugada de quarta para quinta, nós vamos estar fazendo uma live de oração, tá? 3 horas da manhã. Provavelmente eu vou começar ali entre 3 e 10, tá? Das 3 horas em diante ali você já pode estar ali em oração juntos ali. Vamos marcar assim, então 3 horas em ponto eu abro a live então para ninguém ficar também esperando também. E quero estar orando, queridos, estou orando, o Senhor está me levando a orar pelo Brasil, orar por todas as situações que estão acontecendo, né, no mundo, e a igreja tem esse papel de oração, tá? Então são dias muito, muito obscuros, de tantas decisões que precisam ser tomadas, e a igreja tem esse papel fundamental de estarmos clamando pelo Senhor, clamando pela força daquele que é o único que pode fazer todas as coisas, tá bom? Eu quero deixar um abraço aqui, glória a Deus, ó, já tem gente aqui, ó, amém, Palominha. Palominha dorme cedo, né? Vai acordar já quase no horário que ela acorda. Dorme cedo, acorda cedo. Amém, gente? Então fica o convite para você hoje, 3 horas da manhã. Né? Hoje que é amanhã. Quarta para quinta, quinta para sexta e sexta para sábado. Às 3 dias de oração. E por que às 3 horas da manhã? Porque às 3 horas da manhã começa a quarta vigília. Jesus ele tinha costume de orar esse horário. Jesus tinha costume de andar nas águas esse horário. Jesus tinha costume de subir nos montes esse horário. Algumas vezes eu separei... Esse ano eu não fiz nenhuma vez, mas no outro ano passado, até o ano passado eu fazia isso. Algumas vezes eu ia de madrugada no monte sozinho, aqui em Criciúma. Eu entrava lá às 3 horas da manhã e saía às 6, bem na viração do dia, bem quando o sol começava a raiar, assim, é lindo. Dá um pouquinho de medo ir sozinho no meio do mato, subir um monte, mas assim, gente, é muito forte essa oração. E não fiz por ser algo místico, porque achei que Deus ia me dar algo e tal. Eu fiz porque Jesus fazia dessa forma. Tá? E é sempre bom. Até algumas vezes eu levei alguns meninos comigo ali, pessoal da igreja, jovens, e foi muito bom a experiência. Amém. Ó, a Carla também vai entrar também, lá do Rio Grande do Sul, a Fábio está dizendo aqui amém. Então, gente, 3 horas da manhã nós vamos estar clamando pelas nossas casas, orando pelo Brasil.
Nós vamos levantar um clamor, queridos. São guerras, isso tudo está acontecendo com o Brasil. Não pense que é político, é espiritual. O diabo tem ódio do Brasil. O Brasil ele sempre foi um amigo de Israel. Então tem muitas coisas que estão fora do eixo, tá? A nossa justiça está fora, a política está fora. Então, queridos, eu estou aqui para a gente clamar, para que a vontade de Deus venha se cumprir sobre o Brasil, para que corações que estão duros venham se converter, para corações que estão adormecidos por causa do poder, por causa do egoísmo. O Senhor vai fazer uma limpeza aí no Brasil nesses dias, tá? Você pode ter certeza, tá? Desde a última eleição, o Senhor me deu uma palavra profética a respeito do Brasil. O Senhor me mostrou, falou ao meu coração a respeito do livro de Esther. A rainha Esther era rainha, né? E quando havia um plano para destruir todos os judeus, Deus levanta ela. Deus levanta o seu tio chamado Mardoqueu e ele sempre ajudou o rei. E a Bíblia diz que tinha um homem chamado Harã lá no reino, e ele tinha muita inveja desse Mardoqueu, e a Bíblia diz que ele faz uma forca para matar Mardoqueu. Ele faz vários planos para destruir a vida de Mardoqueu, e a Bíblia diz que a mesma forca que Harã pretendia matar Mardoqueu, o homem de Deus, né? Ela se volta para Harã. Então, assim, nesses dias, a forca que foi preparada para destruir o Brasil, para destruir o povo brasileiro, para destruir famílias, para destruir o coração do Brasil, vai estar se voltando. A armadilha que foi preparada para destruição, Deus vai reverter, porque Deus, queridos, você pode ter certeza, Deus ama o Brasil, tá? Deus ama a nação brasileira, Deus ama o povo brasileiro, mas nós também precisamos entender que nós precisamos converter os nossos corações, precisamos estar atentos, porque o nosso Deus, além de ser um Deus de amor, Ele também é um Deus de plena justiça, Ele continua sendo. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É um Deus de justiça, é um Deus que avisa, é um Deus que cerca com amor, é um Deus que está sempre falando. É como nós, como pai, ensinamos para os nossos filhos, né? Quando nós somos pequenos. Eu me lembro que a minha mãe e meu pai me ensinavam: não coloca o dedo na tomada, não coloca o dedo na tomada. E mais cedo ou mais tarde a gente vai lá e coloca o dedo na tomada. E daí a gente leva aquele choque e a gente entende que aquela lei, que aquele mandamento, que aquele ensinamento dos pais era para o nosso bem, né? E a partir daquele momento a gente aprende que colocar o dedo na tomada é levar choque. E assim são os muros, as cercas do Evangelho, da Palavra de Deus, dos mandamentos de Jesus, para trazer essa proteção para as nossas vidas, tá bom? Então quero convidar você a estar hoje, 3 horas da manhã, nessa madrugada, 3 horas da manhã, de quarta para quinta-feira. Nós vamos estar clamando pela nação brasileira, orando pelas nossas casas, que nós precisamos fazer isso, tá? É uma guerra espiritual, é uma guerra de tronos, é uma guerra onde potestades estão se levantando, e nós não podemos deixar o nosso Brasil virar uma Venezuela. Nós não podemos, né? Não querendo falar mal da Venezuela, eu falo de situação econômica, situações políticas, né? Ainda há solução, tá bom? Então, em nome de Jesus, vamos estar orando, tá? Gente, deixa um abraço aqui para vocês, então. Palominha já está aqui, né? Roberto também tá. Roberto, Deus abençoe meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isabelle também. Oi, Isa, tudo bom, minha irmãzinha? Deus te abençoe em nome de Jesus. Leandro também tá. Da Decrio, Fernanda, filha da dona Vilma. Fabi, Deus abençoe minha irmã em nome de Jesus. Marcilane também. Márcia, Deus abençoe você aí. São José dos Pinhais. Fabi, Deus abençoe a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Que você tenha um dia muito, muito abençoado, Fábio. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Evelyn, um abraço para você também. Um abraço para a Mislene também. Mislene, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe grandemente você, sua família, sua casa. Aleluia. Então tá, gente. Se alguém tem mais algum pedido de oração, alguém quer fazer um comentário a respeito dessas coisas que estão acontecendo. Mas Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deixa um abraço aqui para o Alex também está acompanhando também. Alex, Deus abençoe a sua vida, meu irmão.
Glória a Deus. A última vez a gente foi ali, só consegui dar um abraço rápido. Alex, que Deus traga muita graça sobre o teu coração aí, em nome de Jesus, para tua família aí, para tua esposa, tá? Que o Senhor continue abençoando todo o povo aí da empresa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Gente, vamos orar então. Quero ver se você tem algum pedido. Então fica o convite para você, a partir de hoje das 3 horas da manhã, né? As próximas 3 madrugadas, 3 horas da manhã, quarta vigília, vamos estar orando, tá bom? E cada uma dessas noites eu quero trazer uma palavra a respeito de Jesus na quarta vigília, né? Algumas coisas que aconteceu com ele, né? E esse nosso Deus é maravilhoso. Tem um texto aqui bem rápido que eu estou pregando desde essa semana, já vim pregando, eu fui para Tubarão ministrar numa igreja, preguei ele também, mas ele continua queimando no meu coração. Sabe quando um texto, quando um versículo ele queima no coração, ele traz uma pergunta? Porque é tão bom assim, algumas vezes a gente tem respostas, mas quando ele traz uma pergunta também, ele abre o leque, faz com que nós venhamos entender algo mais profundo. Esse texto está no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. É quando Paulo ele tem a visão de Jesus e Paulo cai, não sei se do cavalo, a Bíblia diz que ele está em direção a Damasco e ele cai. Ele tem uma visão de Jesus porque Paulo estava perseguindo a igreja, os cristãos, né? Ali o povo cristão não era conhecido como cristão, mas era conhecido como o caminho. Então ele estava procurando, perseguindo o caminho, e no caminho ele encontra o caminho. Algumas vezes é no caminho que a gente encontra o caminho. Algumas vezes nós achamos que estamos no caminho, mas nós não estamos, nós estamos fora do caminho. E ali acontece algo que Jesus faz uma pergunta quando ele cai, ele é envolto por uma luz, e Jesus pergunta no versículo 4 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E queridos, isso começou a queimar no meu coração, porque a nossa primeira resposta, e é uma resposta lógica, e é uma resposta correta, claro que ele persegue porque ele estava perseguindo a igreja, e quem persegue a igreja persegue a Jesus. Mas eu pergunto, queridos, algumas vezes talvez essa pergunta é muito mais profunda, porque ele faz: Saulo, Saulo, por quê? Ele fala: por quê? E ele tem até colocado uma vírgula ali, ele diz assim, ó: e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que me persegues? Por que me persegues? Nós perseguimos tantas coisas ao longo da vida. Nós perseguimos trabalho, perseguimos alegria, perseguimos sucesso, perseguimos tantas coisas. Mas a empreitada, o propósito de Saulo em perseguir a Jesus, talvez nem Saulo mesmo sabia o porquê que estava perseguindo Jesus. Ele queria uma resposta. Então, quando Saulo pergunta, Saulo, então, quando ele cai, ele diz assim, no versículo 5, ele vai dizer: ele disse: quem és? Ele diz: quem és? Daí tem uma vírgula, ele diz assim, ó: Senhor? Ele pergunta: és Deus? E Jesus responde: eu sou. Jesus começa assim, ó: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Cada vez que Jesus usa a expressão eu sou no Novo Testamento, ele está usando a expressão do nome de Deus, que foi se apresentado para Moisés no Antigo Testamento. Eu sou o que sou. Eu sou antes de todas as coisas. Então, nesse momento, Paulo descobre que Jesus era Deus. Então, quando ele pergunta: por que você me persegue, Saulo? Por quê? Porque eu acredito que desde a morte do diácono chamado Estevão, quando as vestes de Estevão são tiradas e lançadas aos pés de Saulo, de um jovem chamado Saulo, a partir daquele momento ali o evangelho já começa a ser mostrado para ele começou a lutar contra isso. Então ele disse: por que você me persegue? Tem uma razão, tem algo queimando aí dentro do seu coração que você ainda não entende. Tem uma coisa aí dentro de você que você não está entendendo. Eu estou falando, mas você não está entendendo. E talvez nós tenhamos perseguido alguns caminhos errados. A moral dessa história é que ele estava indo perseguindo os cristãos para que eles não chegassem até Damasco, porque Damasco era uma cidade portuária, e de lá os cristãos que foram expulsos de Israel, né, que foram expulsos de Jerusalém, eles poderiam entrar em barcos, eles poderiam se espalhar
pela Ásia, pela Europa, pelo continente africano, e daí assim, este caminho seria divulgado, né? A religião, o cristianismo seria divulgado. Então ele vai justamente a caminho de Damasco para impedir que os cristãos, prender os cristãos e não deixar com que o evangelho se manifestasse. Então esta perseguição, ele perseguiu tanto os cristãos que ele acabou encontrando Jesus. Aquilo que ele foi para fazer para impedir os cristãos de embarcarem em navios e proclamarem o nome de Jesus em todas as nações, Jesus fez uma mudança. Ao invés de cristãos, de uma grande igreja, de muitas pessoas entrarem em barcos, a Bíblia diz que ele se converte e ele acabou sendo missionário. Ele foi atrás ele começou a perseguir missionários. E ele se tornou um missionário. Acabou entrando em barcos, ele acabou indo para a África, ele acabou indo para a Europa, ele acabou indo para a Ásia Menor, para a Grécia, para a Ásia Menor, para a Ásia Maior. Quem nós perseguimos, queridos? Como nós perseguimos a Deus? Será que nós temos perseguido da forma certa? Será que nós temos a resposta certa de como servir a Deus, de como estar com o coração em Deus? Então por isso que a oração é importante, a oração é muito importante de estarmos buscando a Deus, de estarmos clamando, Deus, qual é a tua vontade? Senhor, eu quero fazer a tua vontade. É tão bom na simplicidade nós vemos Deus aparecendo. Deus continua nos envolvendo, que em todos os dias Deus continua nos derrubando do cavalo. Algumas vezes nós temos os nossos pensamentos, nós pensamos coisas e queremos pensar ou queremos colocar Deus dentro de uma caixa. Deus é muito maior. A justiça, a manifestação de Deus, a graça, a glória de Deus pode se manifestar da forma que Ele quer. E nós precisamos entender que Deus ele é amor em todo tempo e essa graça está sendo manifestada. Amém? Glória a Deus. Amém. Nós temos mais alguns pedidos de oração aqui. A Marcelene está pedindo oração para a mãe dela, que está fazendo um exame, né? Nesse momento. Amém, Márcia. Nós vamos estar orando aí pela tua mãezinha também, para a mãe da Marcelene. Amém. Bislaine, puder mandar um abraço para o Alex, já mandamos. As meninas aqui. As meninas vão estar viajando, né, Paulo? Tu vai estar viajando também para São Paulo também. Que Deus abençoe também a viagem também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar pela Dona Solange. Pai Todo-Poderoso, colocamos a vida da Dona Solange diante do Senhor. Pedimos, cuida dela nesse momento, Jesus. Protege a Dona Solange nesse momento. Guarda o coração dela, guarda a vida dela. Coloca uma fé incondicional para toda a família, em nome de Jesus. Que a Marcelene possa, Senhor, cuidar da sua mãezinha aí, assim como ela tão bem faz. Que o Senhor abençoe, Senhor, a Dona Solange, em nome de Jesus. Colocamos também a vida, Senhor, das meninas que estão viajando. Agora essa semana, Senhor, aí da Embraforte, a Paloma, estão indo para uma convenção. Que Deus abençoe, que o Senhor abra muitas portas aí, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor continue abençoando aí, em nome de Jesus. Que o Senhor também continue abençoando aí Fábio, que o Senhor continue abençoando aí também a Carla também, que trabalham com vendas, para Jessica também, que o Senhor abençoe os caminhos, nas estradas aí, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Pastora Adriana também entrou aqui. Oi, Adri, bom dia, minha irmã, paz do Senhor. Dona Vilma também está aqui também, glória a Deus. Então é isso, gente. Pergunta é por que perseguimos a Deus, por que continuamos, quais as respostas, né, dessa perseguição. Que Deus nos abençoe, tá? Que Deus nos faça enxergar e conhecer a Deus cada dia mais. Eu termino esse momento aqui, queridos, justamente falando dessas nações, das nações e das ações que estão acontecendo agora em volta do Brasil, das coisas que estão acontecendo no mundo, porque nosso papel não é apenas orar pelo Brasil. Nós seríamos apenas muito egoístas. Nós temos outros países que estão vivendo coisas muito mais difíceis por toda a terra, né?
Então eu peço para que você também esteja orando por essas situações de guerra que estão acontecendo aí no exterior, que estão acontecendo no Brasil, que estão acontecendo em tantos outros lugares. Então esses dias vão ser para que a gente esteja orando pela terra, pelas nações e principalmente pelo Brasil. Tá? Que Deus aí cuide aí nessas decisões, que o Senhor toque nos Estados Unidos, que o Senhor toque no Brasil, nas decisões políticas aqui, no nome poderoso do Senhor Jesus, tá? Que a justiça seja, que a justiça do céu, que nós não espere por justiça de homens, não espere pela justiça para esse tempo, não espere pela justiça da política, não tem, quer dizer, é tudo muito sujo, é tudo muito pesado, existem potestades por detrás dessas coisas. Por isso que a igreja deve quebrar os seus altares políticos, queridos. Eu sou um homem que vota na direita. Não posso dizer que eu não voto na direita, que o meu posicionamento é um posicionamento de direita, e graças a Deus por isso. Mas assim, queridos, tanto na esquerda quanto na direita tem os seus bons e tem os seus maus. Tem os seus bons e tem os seus maus. No próprio discipulado de Jesus, quando Jesus chama os seus apóstolos, tinha gente segundo os partidos que lá estavam, tinha gente de partido de esquerda e partido de direita. Tinha dos dois lados. Jesus chama para ser seus discípulos. Mas ao se encontrarem e serem discipulados por Jesus, o coração daqueles homens não era mais nem de esquerda nem de direita. Eles aprenderam a ser coração do céu, coração do alto. É só dessa forma que a igreja pode se comportar. Amém? Então vamos estar orando, vamos estar clamando a Deus a respeito nessas 3 próximas madrugadas, 3 horas da manhã, antes do dia 1º de agosto, né? Eu não sei se alguém não sabe aqui, mas dia 1º de agosto está programado as sanções econômicas do Brasil de 50%, que pode aumentar a grande maioria dos produtos brasileiros em 50%. Então a nossa economia, se vir essa sanção mesmo, a gente pode entrar num caos. Por mais que o Brasil tente pagar na mesma moeda, vai ser pior ainda. Vai ser muito pior ainda. Então, assim, queridos, a gente deve clamar por justiça, né? Pelas injustiças que também estão sendo feitas no Brasil também, e clamar para que comece um tempo de avivamento de justiça aqui para a nação brasileira, em nome de Jesus. Amém? Suiane, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. A Isa estava já assistindo aí a live aí com o pastor. Tá? Deus abençoe você e o Alex também, Suiane, em nome de Jesus. Meninas da Embraforte, Deus abençoe. Meninas da GSK, Deus abençoe você. Hoje a gente teve gente aqui do Paraná. Hoje a live ainda não chegou a ser internacional, mas Deus abençoe os nossos irmãos que sempre nos assistem da Europa, né? Alemanha, de Portugal, da Itália também. Nós temos muitos irmãos que nos assistem também de lá também. Os Estados Unidos, nós temos irmãos que nos assistem também. Irmãos brasileiros, clamem aí, né? Vamos estar clamando, ligados aí, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Hoje à noite nós temos culto aqui na Igreja do Lugar. Então hoje você vai ver o pastor de manhã, você vai ver ali 8 horas da noite e você vai ver às 3 horas da manhã. Hoje é o pastor Cristiano, vai estar ministrando uma palavra aqui na Igreja do Lugar. Pastor Cristiano, esposo da pastora Adriana, que está aqui na live, essa bênção de Deus. Pastor Cristiano é um homem de Deus, gente. É um homem que cada dia eu amo mais ele, assim. É um homem com caráter de Cristo. É um homem que tem ele e a Adri, a sua casa, tem colocado o seu coração na presença do Senhor. Tá bom? Então o Cristiano hoje ele vai estar ministrando ali mais uma vez ali junto com a gente, ali, nosso pastor dos teclados. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém, Su. Deus abençoe aí. Deus abençoe Sara, povo de Deus, povo de Criciúma. Vamos orar aqui, queridos, então. Vamos encerrar esse momento em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso. Eu termino esse momento orando com o Senhor, colocando a vida de cada um aqui na Tua presença. A vida das pessoas que vão nos assistir ainda nessa live, que possam ser tocadas através das orações, através da mensagem que foi ministrada. Senhor, glorificamos o Teu santo e poderoso nome. Sabemos que Tu és Deus sobre todas as coisas. Amamos estar na Tua presença, Senhor. Que a Tua presença possa estar conosco nesse dia, se manifestando a cada passo, a cada pensamento. Não deixa, Senhor, as tentações nos derrubarem. Não deixa, Senhor, o pecado nos tirarem, Senhor, da Tua visão. Que nós venhamos persegui-lo com amor. Assim como nós somos agraciados, somos abraçados por esse amor, Jesus. Que todo tipo de perseguição contra o Brasil caia por terra. Assim como Saulo tentou perseguir a igreja e foi alcançado pelo amor do Senhor. Que
que todos aqueles que tentam perseguir o Brasil também sejam alcançados por esse amor e por essa justiça. Eu declaro que toda perseguição contra o povo brasileiro, contra aquilo que é correto no Brasil, contra pessoas de bem no Brasil, vão cair por terra. Eu declaro mais uma vez essa profecia, que a mesma forca que foi feita para Mardoqueu, ela vai se voltar e vai enforcar Ramã. Algumas coisas vão vir à tona, Senhor. Senhor, faz coisas que estão nas trevas vir para a luz. Faz homens poderosos, Senhor. É o Senhor que abate o poderoso, é o Senhor que faz com que aqueles que não temem a Tua presença sejam desbaratinados dela. Senhor, faz uma limpeza no Brasil. Senhor, envolve o Brasil com a Tua luz. Nem que seja a princípio necessário o Brasil cair, Senhor, do cavalo. Mas, Senhor, ao levantar, Senhor, levantar sabendo que é o Senhor que é digno de ser adorado. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre a vida de cada um aqui. Eu declaro, Senhor, saúde, eu declaro cura, eu declaro cuidados, eu declaro o poder de Deus sobre aqueles que estão fazendo agora exame, como a mãe da Marcilane, sobre todos os nossos irmãos que estão passando aqui, Senhor, sobre as meninas que vão estar viajando para São Paulo. Eu declaro a Tua bênção, a Tua glória, a Tua manifestação, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Então, nessa madrugada, às 3 horas da manhã, a gente vai estar junto. Se você puder divulgar, convidar outras pessoas, tá? Gente, 3 horas em ponto eu vou estar aqui. Se não tiver ninguém, eu vou estar aqui orando da mesma forma, tá bom? Mas eu acredito, os irmãos são do manto, os irmãos gostam de oração. Então nós vamos estar juntos 3 horas da manhã hoje. Vai ser um período de oração no máximo de meia hora, 20 minutos, ou até de manhã. Mas eu entendo que as pessoas trabalham, mas se o Senhor nos levar a orar mais tempo, nós vamos estar orando, tá? Vai ser uma bênção estar com vocês aí na madrugada. Então já prepara o teu coração aí e já vai orando por isso. Já vai orando por essa madrugada, para que as nossas orações... Eu quero pedir para você, quando a gente estiver orando, sempre quando alguém estiver orando, eu estiver orando, vai dizendo assim, amém, vai ligando. Amém, Jesus, é isso, eu creio. Cuida do Brasil, vai liberando isso, tá? Eu vou estar falando na madrugada mais baixinho aqui, porque o povo aqui trabalha, a pastora Gisele provavelmente vai estar aqui comigo aqui, mas eu vou estar orando aqui baixinho aqui para não também acordar aqui os vizinhos também, em nome de Jesus. Fica na paz, queridos. Deus abençoe cada um aí, em nome de Jesus. Tchau, tchau.